Olá, saudações literárias. Eu vou falar hoje de um livro que é considerado por muitos como um dos melhores já escritos. Houve uma enquete em 2007 em que 125 autores contemporâneos consideraram uma das melhores histórias da literatura. E a revista norte-americana Time cravou que Anna Karenina é o melhor romance já escrito na história. Bom, Anna Karenina, do Lev Tolstói, ele foi publicado, começou a ser publicado em capítulos, numa revista russa chamada Ruski Vestnik, o Mensageiro Russo. Isso entre janeiro de 1875 e abril de 1877. Só que, na ocasião, quando se aproximava do fim do romance, houve um desentendimento entre o autor, o Lev Tolstói, e o editor da Ruski Vestnik, por conta de como a história acabaria. Bom, Tolstói resolveu não publicar o fim do romance nessa revista, mas acabou saindo em formato de livro completo ainda em 1877 e se tornou um sucesso imediato. O Lev Nikolaevich Tolstói, ele viveu na Rússia entre 1828 e 1910. Ele tinha apenas 49 anos quando publicou Anna Karenina e já havia publicado Guerra e Paz, outro trabalho portentoso de sua autoria. Anna Karenina tem um dos inícios mais consagrados, mais discutidos, elogiados na literatura universal. Diz o seguinte: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Isso na tradução do Rubens Figueiredo, um tradutor que faz vários trabalhos direto do russo, e ele fez essa tradução. Tem pequenas variações de outros tradutores, mas essa sintetiza muito bem o que, como Tolstói começou a história. É uma história dividida em 8 partes, como vocês podem ver. O livro é um calhamaço e se passa na alta sociedade, na aristocracia da Rússia czarista no século XIX. Anna Karenina, é aí que começa a história. Ela é casada com um alto funcionário do Império Russo, um homem muito respeitado, mas muito ensimesmado no seu trabalho, na sua missão. E, falando em missão, ela parte numa viagem para apaziguar algo que seu irmão de Anna Karenina, aprontou, porque ele tem um caso extraconjugal com a babá. Mais clichê que isso, difícil, né? Mas clichê é algo que começa a se repetir ao longo do tempo. E vamos lembrar, esse livro foi escrito há mais de 140 anos. Bom, ela viaja para conversar com a cunhada e, no fim, ela mesmo, Anna Karenina, acaba se envolvendo num relacionamento extraconjugal. Não é spoiler falar de um livro escrito há tanto tempo, né? Quase um século e meio. Mas, de qualquer maneira, à medida em que o relacionamento de Anna Karenina com Vronsky também é um oficial do exército russo, herdeiro, milionário, muito sedutor e perdidamente apaixonado pela Anna Karenina. À medida em que esse romance avança, proporcionalmente a reação da sociedade conservadora russa também vai se manifestando. Muito através de inveja, hipocrisia, mas ela é presente e sufocante.
O Vronsky também acaba tendo uma influência num romance paralelo entre Lievin, que é um proprietário de terras, e Kitty, que vem a ser a cunhada do irmão de Anna Karenina, mas é uma mocinha, e esse relacionamento entre Lievin e Kitty acaba trazendo traços biográficos do próprio Lev Tolstói. Principalmente tem um momento em que o Lievin pede Kitty em casamento usando um jogo de cubos em que há letras e ele forma palavras. Não é coincidência que o próprio Lev Tolstói pediu sua então amada em casamento da mesma maneira. É um momento muito saboroso do livro, entre tantos outros, né? Bom, essa obra, além das afetações das convenções sociais, né? Aquela aristocracia, seus grandes bailes, seus grandes gestos, ela mostra também a pesada burocracia do Estado russo, a ineficiência e muitas vezes a incompetência dos aristocratas que ocupam cargos muito importantes, estratégicos, mas fala também de religião, da vida social, política, a vida dos camponeses, os mujiks e as relações trabalhistas com os donos de terra, já que praticamente todos os envolvidos dessa alta aristocracia são proprietários de terras e tem gente trabalhando lá. Tolstói também foi um dos primeiros autores a lançar mão do recurso do monólogo interior, ou seja, é quando o personagem reflete, pensa e sente as coisas. Tudo isso é transcrito no romance e isso acaba aproximando os leitores dessas emoções vividas pelos personagens, o que enriquece demais a obra, né? Porque há uma identificação com o íntimo dos personagens e quem está lendo a obra. Tolstói também é um exímio narrador. Por exemplo, quando ele narra a corrida, uma corrida de cavalos com obstáculos, um negócio super perigoso, emocionante, em que o Conde Vronsky participa. E também, entre outras tantas ocasiões em que as emoções e o que a pessoa está sentindo e a ação muito bem descrita, o Tolstói conta um diálogo de meias palavras e trocas de olhares entre Lievin e uma camponesa. Nada é dito claramente e tudo é compreendido. É um dos momentos mais brilhantes desse livro, entre tantos outros, porque é uma situação muito corriqueira e narrada de uma maneira absolutamente genial. Chega a ser divertida e angustiante, porque os personagens não estão falando claramente e estão dizendo coisas assim fundamentais e a gente fica na expectativa de que aquilo seja dito claramente, e isso não acontece, mas os envolvidos sabem muito bem o que estão decidindo naquele momento. Bom, isso também dessa expectativa, são 800 páginas, e à medida em que esse romance extraconjugal ele avança com lances dramáticos, vai se criando também uma forte expectativa do que vai acontecer. Como essa situação tão difícil ali no século XIX, numa sociedade conservadora, cheia de regras, onde, só para variar, os direitos da mulher são muito restritos em relação ao que o homem pode ou não. Por exemplo,
decidir unilateralmente ficar com o filho, que não vá ficar com uma mulher, no caso de um divórcio, que até possibilidade que existe, mas ela é discutida ao longo de todo o livro, vai criando essa expectativa por um desfecho. Eu sabia da importância de Anna Karenina para a literatura, mas eu não conhecia detalhes da história, principalmente o final. E não vou dar spoiler, mas vale a pena ler e não começar pelo fim. Até porque o fim tem um momento em que o Tolstói ele se dedica a entrar nesse monólogo interior e escrever vários diálogos de um personagem refletindo sobre a questão religiosa, porque isso fez muito parte principalmente do fim da vida do Tolstói, quando ele se tornou profundamente quase místico, religioso. Então isso ganha um peso no fim da narrativa, que se fosse para tirar algo das 5 estrelas que esse livro merece, eu tiraria só uma lasca, porque aí foi o próprio Tolstói, claro, ele está presente em toda a obra, mas ali me incomodou um pouco essa discussão que se aprofunda e se desenvolve e quase que foge um pouquinho de toda a narrativa. Pelo menos foi assim que me pegou essa parte mais, esse aprofundamento, essa discussão sobre a importância de crer ou não. Bom, nessa edição da Kozak Naif, que infelizmente encerrou as atividades, mas como esses livros, essas obras estão em domínio público, são publicadas por diferentes editoras, a Companhia das Letras adquiriu boa parte do espólio, do acervo da Kozak Naif, inclusive as traduções do Rubens Figueiredo, que também assina uma apresentação dessa edição hoje pela Companhia das Letras. Traz também uma lista de 5 páginas de personagens, mas a gente vai se habituando com eles, e isso é um fascínio de uma obra tão longa, a maneira como a gente vai se envolvendo com a trama, vai criando empatia entre as pessoas, as situações, vai torcendo por algumas soluções de dramas, e enfim, é muito agradável mergulhar numa obra escrita com tanto talento, com tanto detalhe, com tanta humanidade como Anna Karenina. Uma curiosidade, e isso é comum nos romances escritos por russos, além do nome do personagem, eles aparecem com um apelido e mais de um apelido, né? Por exemplo, Kitty, que é a cunhada do irmão de Anna Karenina, ela também aparece como Yekaterina, como Katerina, Katia, Katienka. É curioso, é divertido, exige um mínimo de atenção, porque no contexto a gente sabe sobre quem a narrativa está falando, mas a gente se acostuma logo e é um prazer enorme ler, estar lendo e chegar ao fim de Anna Karenina. Eu posso garantir a satisfação que essa leitura proporciona, garante, é proporcional ao tempo que se dedica a Anna Karenina. Leia os clássicos. Das Fidânia!